Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Bora falar do Timão e notícia Essa boa. Quinta-feira, meio-dia, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, foi realizado o sorteio que definiu o adversário do Corinthians na pré-Libertadores, na segunda fase. A Libertadores ela tem 3 fases eliminatórias antes da fase de grupos. Os brasileiros entram já na segunda. E aí tem a segunda e a terceira para que eles possam jogar. Nessa segunda fase, o Corinthians conheceu o seu adversário e ele será o Universidad Central da Venezuela. Um ilustre desconhecido porque é um estreante no torneio. Nunca participou, é um clube criado em 1950, que tem apenas um título nacional de maneira profissional. Em 1957, frequentou muito mais divisões intermediárias, até que retorna para a elite, se eu não me engano, em 2021, e aí conseguiu uma classificação para a Libertadores depois de uma apertura fantástico, liderou, e aí na segunda parte do campeonato caiu para 9º, e no cômputo das 2 fases do torneio ele conseguiu a sua vaga para a Libertadores. É por isso que o Universidade Central se classificou, se garantiu, se credenciou para estar nessa segunda fase. E exatamente por ser uma equipe mais fragilizada, caiu no pote 2. No pote 1 estava o Corinthians, junto do Boca, junto de outras equipes mais tradicionais. O Corinthians sabe que vai enfrentar o Universidade Central nos jogos, nos dias, entre dia 19 e 26, decide em casa, isso é importantíssimo. Então joga na Venezuela, uma logística aí um pouco mais complicada, provavelmente voo fretado. 19, o jogo de ida, 26 de fevereiro, jogo de volta. E aí tem mais uma fase eliminatória antes de entrar na fase de grupos. O Corinthians vai esperar o Barcelona de Guayaquil, que assim como o Corinthians entra na segunda fase, só que o Barcelona também está esperando o seu confronto, que vem da primeira fase, onde os brasileiros não entram e o Barcelona de Guayaquil também não. Nessa primeira fase, esse confronto aí, que já está no chaveamento, é entre o El Nacional do Equador e um time boliviano. O vencedor desse confronto pega o Barcelona de Guayaquil. O vencedor desse confronto entre esse time e o Barcelona de Guayaquil, pega o Corinthians na terceira fase, na fase anterior à fase de grupos, Então, o Corinthians passando por essas 2 fases, entra na fase de grupos. Nossa, que difícil. Não, é maravilhoso, gente. Pelo que se projetava para o Corinthians, que ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, a gente está falando em Libertadores. É impressionante, é impensável, é quase impossível o que aconteceu. 9 vitórias consecutivas e cá está. Um time que terminou a temporada muito bem, voando, entrosado, uma sintonia absurda. A gente vê pelas entrevistas dos jogadores, um fechamento louco. E assim, da maneira como o Corinthians terminou, a tendência muito grande, por todo o contexto, é de um favoritismo. Significa que já passou? Não, a gente não sabe. Futebol tem dessas coisas, mas assim, vamos lá, Um time estreante em Libertadores, tem inclusive até o atacante que é o artilheiro do campeonato venezuelano com 16 gols, mas assim, na teoria, e creio eu que na prática, o Corinthians seja muito favorito para avançar de fase, tá? Não vamos ficar nessa do veja bem, é difícil, adversário perigoso, não. Se acontecer do Corinthians ser eliminado para esse time, é uma zebra, uma hecatombe, porque não vai acontecer. O Corinthians vai ter 2 jogos, o primeiro na Venezuela, depois o segundo na Neoquímica Arena, para poder lotar o seu estádio, mobilizar o torcedor e avançar de fase. É o que deve acontecer. E aí fica na espera desses confrontos aí para saber qual será o próximo adversário. Lembrando que o Botafogo, campeão da Libertadores, entrou nesse mesmo molde, nesse ano, no caso. Passou pelas 2 fases eliminatórias e depois chegou na fase de grupos. É um exemplo, é uma motivação, dá pra gente colocar assim. Ele tem que ouvir. Eu sou mais bidu que o Arana. Entendeu? Sou. Quiser me chamar de emocionado, de magoado, de otário, de lesado, de sei lá, qualquer coisa. Eu sou mais o biduzinho, que é o seguinte, merece cabeçada. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Primeiro, dar o crédito da informação que ela não é minha, que o Corinthians abriu conversas pelo Arana e fez consulta lá pelo Arana, é uma informação da ESPN. Mas existe o avanço nas informações e eu fui atrás
Primeiro, para saber se é verdade. Vamos lá. Sobre o Arana, né? O Corinthians fez a consulta, é verdade. Confirmei a informação da ESPN. O Corinthians não vai fazer uma proposta para comprar os direitos econômicos do Arana. O Corinthians não tem essa grana. Mas o Corinthians aposta que o momento do Atlético Mineiro, que é um momento difícil, né, financeiro, o fato do Atlético Mineiro não estar na disputa da Copa Libertadores da América de 2025, que era algo inesperado para o Atlético Mineiro, né? Eles foram quase campeões da Libertadores, fato que ia garantir o Clube Mineiro na edição de 25, né? Eles chegaram na final de 24, eles chegaram na final da Copa do Brasil, então assim, para eles não esperavam que iam estar de fora da Libertadores no ano que vem. Por conta do problema financeiro, é um clube que investiu demais, né? E realmente esse tipo de investimento que você fica fazendo e não fica fazendo muitas contas é perigoso. O Arana, ele entra na mira do Corinthians e o Corinthians entende que pode fazer uma proposta ao Atlético Mineiro. O Corinthians não considera uma proposta indecente, mas uma proposta de empréstimo, de ter o Arana por empréstimo, com uma opção de compra, e também o Corinthians avalia outra situação, né? Primeiro que esse empréstimo seria pagando pelo empréstimo, não seria de graça, mas é claro que é um valor menor, e também pagando 100% do salário do Guilherme Arana, do lateral. Outra opção é envolver jogadores, trocas. Aí o Corinthians trocaria o Arana por algum jogador do seu elenco, por empréstimo ou em definitivo. Aí dependeria muito, né, da conversa dos clubes. Essas propostas, elas não foram feitas ao Atlético Mineiro. Como é que eu soube, então? Eu soube porque eu fui perguntar depois na matéria da ESPN, que o Corinthians abriu negociação com o Atlético. Eu fui perguntar, mas e aí? O Corinthians tem dinheiro para comprar o Arana? E aí a fonte me falou, não, a ideia não é essa. A ideia, né, se a gente entender que o Atlético Mineiro está disposto a algum negócio por ele, e o atleta também querer voltar ao Corinthians, o que a gente pensa é isso. Então é dessa forma que a informação chega para vocês. E que pode até chegar antes lá para o Atlético Mineiro, mas faz parte da nossa profissão, né, trazer esse tipo de informação. Agora, talvez essa proposta nem seja feita, porque o Atlético Mineiro pode chegar nessa consulta que a ESPN trouxe, né, nessa conversa inicial, e falar assim, ó, o Arana para nós é indispensável. Nós vamos negociar, a gente negocia o Paulinho, a gente negocia o Hulk, mas o Arana a gente não negocia. E aí, acabou. Ou eles podem ouvir, falar não, falar sim, ou quererem realmente, né, apostar nessa questão das trocas. Eu acho a questão das trocas bem difícil. Se o Atlético Mineiro resolver dispensar o Arana ou negociá-lo, só tem um motivo que o Atlético Mineiro faria isso, que é isso aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se o Atlético Mineiro, por algum motivo, resolver negociar o Arana, vai ser só por isso aqui. É o mesmo motivo que faz o Atlético Mineiro negociar o Paulinho. Por que você negociaria um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro nos últimos anos, chamado Paulinho? Só se for por dinheiro. Se for por conta de grana, tá descartado o Pedro Raul ou o Coronado. Por exemplo, o Coronado. O primeiro cara que me vem à cabeça é o Coronado. Pô, você pode oferecer o Coronado. É uma bela troca, Coronado por Arana. Tecnicamente, Coronado é muito bom, mas tem mais idade que o Arana. Acho que vale. Só que tem uma coisa, amigo. O Coronado são 2 milhões por mês. Entendeu? Então não faz sentido. Já dispensa isso. O Atlético Mineiro não vai querer o Coronado. Porque se o salário do Coronado reduzir, reduz para 1,5 milhão. Já seria maior do que o salário do Arana. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Então o Pedro Raul. O Pedro Raul é 720 mil por mês. É quase o salário do Arana. Quase. Eu também não trocaria o Coronado pelo Arana. O Pedro Raul trocaria fácil por Arana. Chave na chave. Chave na chave é muito bom. É muito, cara. Chave na chave. Agora, manda o Ranieri. O Ranieri eu também trocaria. Eu trocaria o Ranieri também. Félix Torres pelo Arana, trocaria fácil também. Entendeu? Cara, se o Corinthians realmente for oferecer alguns jogadores,
Eu acredito que não seja nem apenas um, né? Pode ser até dois. Você oferece Pedro, Raul e Hugo. Cara, os caras ficam com um lateral, que é bom. O Hugo não é dos piores, não, velho. Os caras ficam com o Hugo, entendeu? Fica com o Hugo e com o Pedro Raul. Ficam com o Hugo, Pedro Raul e Pedro Henrique. Hugo, Giovani. Ó, Giovani é valioso, hein? Giovani é seleção brasileira de base e não vai ficar. O Atlético aceitaria, mandando o Atlético está vendendo o Paulinho agora, fala, pô, esse menino Giovani pode ser interessante. E os jogadores que eles estão pegando do Palmeiras são jovens jogadores, o volante Patrick e o Gabriel Menino. É a cara deles aceitar o Giovani, entendeu? E eu nem sei se é um bom negócio, porque o Giovani pode explodir lá no Atlético Mineiro. Mas já que o Giovani não quer renovar com o Corinthians, poderia, pô. Tem Rony, tem Giovani, tem Hugo, tem Félix Torres, tem Pedro Raul, tem tanta gente. O Kaká, o ministro da Educação, entendeu? Manda o ministro da Educação. É o que dá pra gente imaginar. Nessa questão de Arana e Corinthians, primeiro, eu vou dar minha opinião agora, tá? Eu, Samir Carvalho, não contrataria o lateral esquerdo Guilherme Arana. É que eu acho que o Arana, a não ser que fosse realmente por troca, como diz o cafezeiro aí, chave na chave, beleza. Agora, se for para investir no Arana, eu não investiria. Primeiro que você tem o Wendel, que o São Paulo tá namorando, mas não sei se vai casar. E ainda não fechou. Pô, nós estamos falando de um jogador de Europa que antes do Porto foi titular, né, no clube alemão por muitos anos. Eu acho que o Wendel seria muito mais jogador. Por quê? Porque o Wendel, o Corinthians não ia precisar pagar nada. Ele tem contrato com o Porto até o meio do ano. Pô, será que o Corinthians não consegue? Eu já vi o Santos fazer isso no passado, quando eu cobria o Santos. Naquela época o Santos revelava um monte de jogador. O Santos podia. O Santos fez isso, o Corinthians pode fazer. Sabe o quê? Chegar lá no Porto e falar o seguinte, ó. O jogador de vocês acaba o contrato agora em junho, no meio do ano, em junho. A gente quer ficar com o jogador. A gente dá prioridade de compra para vocês em um jogador nosso chamado Breno Bidon. Prioridade de compra. Entendeu? Para mim não tem problema nenhum. O que é prioridade de compra? Vamos supor, o Liverpool faz uma proposta para o Corinthians para contratar o Breno Bidon. Você só tem que comunicar primeiro o Porto. Manda um e-mail lá. Ó. O Eduardo Henrique, não, você é louco? Não, pô. Sou negociador nato, meu irmão. Mandou um e-mail pro Porto. Espera eles responderem. Tem interesse? Eles estão oferecendo 30 milhões de euros. Tem interesse por esse valor? Não, não temos. Pronto, tem o documento lá. Toca a vida. Só isso. Entendeu? Só isso. E aí você traz o Wendel, tá tudo resolvido. Farrarrada corintiana da Argentina do canal. Vamos continuar aí as informações do Corinthians, né? Corinthians aí nesse momento de mercado da bola. Mas vamos falar um pouquinho do Félix Torres, que tá voltando aí, tá se recuperando, não deve ser problema pro Corinthians. Vamos falar também dos valores da doação da Arena. Vamos falar também um pouquinho do que está acontecendo aí com a volta do Pedro Tchoca, um zagueiro aí, revelação da base do Corinthians, que estava lá no Ceará e está voltando aí para ajudar o Corinthians aí nessa temporada. Vamos ver se ele vai ser utilizado pelo Ramon Dias. Galera, muita informação no mercado da bola do Corinthians, quero saber de vocês aí, deixem nos comentários o que vocês estão achando das movimentações, se vocês acham que faz sentido a contratação do Guilherme Arana, se vocês acham que o Bidu deveria continuar tendo as oportunidades que tem, se o Corinthians devia pensar em um outro lateral. O Arana é um grande lateral. Eu acho que seria uma baita de uma contratação se conseguisse, mas eu acho difícil o Atlético querer liberar o Arana, né? Mas é uma possibilidade, sendo assim, eu acho que o Corinthians deve tentar, ainda mais dentro dos moldes que o Corinthians está buscando a contratação. Eu acho que é interessante sim para o Corinthians, se conseguir dessa forma aí, eu acho que pode ajudar e pode ajudar muito o jogador. Agora, o Corinthians também
vem tentando outras contratações, então deixem aí nos comentários se vocês acham que o caminho tá certo, renovando com os atletas, né? Ontem teve a do Romero. E o Félix Torres aí, para a gente continuar aí as informações do vídeo e falar um pouquinho do que está acontecendo de forma geral no Corinthians nesses dias aí que o Corinthians está em descanso, mas tem jogador se recuperando, né? O Félix Torres, que acabou se machucando aí no final da temporada. Eu acho um bom zagueiro, tá, gente? Eu acho que precisa de mais adaptação. Em comparação aí com o que fez o Ramalho desde que chegou, a recuperação do próprio Gustavo Henrique, ele ficou um pouco para trás, mas o jogador aí que teve uma lesão no músculo anterior da coxa direita, uma lesão de segundo grau, está se recuperando, já deve voltar aí junto com o Corinthians no dia 7 na reapresentação. Ele teve 52 jogos com o Corinthians, 48 como titular, 4.274 minutos. Ele jogou bastante, pegou a parte mais difícil do começo do ano. Logo quando chegou, me impressionou, tá? Me impressionou, mas depois caiu de produção. Mas eu acho que é um zagueiro aí que o Corinthians ainda pode se aproveitar bastante dele, é rápido, sabe sair jogando. A campanha da Doni Arena, né, já passou aí dos seus 32 milhões arrecadados. Fiel continua fazendo aí as suas doações. O lançamento foi dia 22, então não faz nem um mês, né? Vai fazer um mês aí daqui a alguns dias. Então, nessa última atualização que teve 32.250 milhões arrecadados pela Neoquímica para Neoquímica Arena. A Gaviões aí vem fazendo aí essa ação e a Fiel tem ajudado bastante. Ainda vai ter outras ações, aí a gente vai ir passando aí conforme o tempo as coisas que vão ir se desenrolando a respeito da vaquinha da Arena. E a gente tem aí também um zagueiro retomando ao Corinthians, voltando. O Tchoca é um baita de um zagueiro novo. Ele chegou a figurar, não sei se vocês lembram, no começo do ano, ainda quando o Antônio Oliveira era o técnico do Corinthians. Ele saiu da Copinha e veio da Copinha para ajudar o Corinthians. O Corinthians, naquela época, que estava ainda sem conseguir contratar muitos jogadores. Enfim, ele chegou, acabou jogando pouco, 2, 3 jogos. Um menino bom, acabou indo lá para o Ceará, jogou a Série B lá com o Ceará que subiu, né? Subiu junto com o Ceará. Corinthians terminou lá o prazo dele de empréstimo, ele voltou, vai treinar no Corinthians aí na retomada também. Vamos ver como que o Ramon Dias vai se utilizar desse zagueiro, se vai utilizar o zagueiro ou se vai acabar aí tendo algum tipo aí de negociação com o menino. Mas é um menino promissor, tomara que dê certo aí nessa retomada, que ele tenha pegado aí um pouco de experiência. Comenta aí se vocês conhecem o Tchoca e se vocês acham que ele pode ser utilizado no elenco principal do Timão. Beleza, galera? Essas as informações do vídeo aí para vocês da manhã, muita coisa rolando no Corinthians. Não para, mais tarde a gente está de volta com informação, jornalzinho aí trazendo todas as informações aí do Corinthians. Vamos apurar tudo que tiver aí para trazer e trazer aí os melhores trechos das informações que tiver do dia para vocês. Beleza, galera? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, é importante, ajuda o meu trabalho aqui. Mais tarde eu tô de volta, um abração para todo mundo, uma boa sexta-feira e vai Corinthians!